Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Vamos voltar para a palavra de Deus, mas no livro de Provérbios ainda, capítulo 16, versículo 18. 16, 18. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito cosmão do que repartir os despojos com os soberbos. Meu irmãozinho, isso aqui traz muito para a gente. Eu gosto da tradução que diz assim: o orgulho precede a queda. Nós temos que guardar o nosso coração também do orgulho. O Pedro, por exemplo, veja o Pedro comigo, no capítulo 16 de Mateus, o Pedro deixando o orgulho entrar nele. Primeiro, depois de uma grande vitória pode vir uma grande queda, cuidado. Capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Como dizendo: ô Pedro, segura a onda aí, tá? Preste atenção, Pedro, isso aí não foi a sua capacidade, você é bem-aventurado, porque foi o Pai, o seu Deus, quem te revelou. Quer dizer, não foi a capacidade, o QI dele que descobriu isso, não. Aí diz assim: então mandou, aí diz assim, continuou falando do Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, a grande diferença, que a igreja lá fora diz, né? As pessoas lá fora dizem: não, a igreja vai edificar sobre Pedro. Não, Pedro não tem estrutura para isso. Ele está falando aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação, a palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade. Pessoa que ouve a palavra, pratica a palavra, as portas do inferno, as ações do inferno não prevalecem contra ela. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 7, versículo 24, abri um parênteses aqui, eu já volto já. 7, 24 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É a mesma coisa a igreja. Não está edificada sobre pedra, sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a rocha é Cristo, é a palavra de Deus. Volta para lá. Aí o Pedro está recebendo esse ensinamento: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele deu toda a explicação. Olha, é necessário, eu estou indo agora, eu vou ser preso, os sacerdotes, gente, e todos eles vão se levantar contra mim, e eu vou ser então crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Pedro, você vê, estava tão inflamado com o que ele tinha ouvido, que olha o que diz. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Dá para pensar nisso, pessoal? Pedro repreendendo Jesus? Dá para pensar, mas às vezes nós também repreendemos. Senhor, isso não podia acontecer. Ele disse: no mundo tereis aflições. Você não tem que reclamar, você não tem que murmurar, mas nós às vezes murmuramos, questionamos diante das adversidades, das lutas. Mas eu sou de Deus, tive que passar por uma cirurgia, o bom é que você não precisasse, mas talvez sua fé não alcançou aquilo. Mas lembra do Daniel? Eu gosto de explicar. Deus livrou o Daniel da cova dos leões? Livrou? Não, Daniel foi para a cova dos leões, mas Deus estava... Às vezes Deus leva você permite você ir para a mesa de cirurgia, mas Ele vai contigo. E nós ficamos chateados, revoltados, quando passamos por uma luta. Puxa, quem não conhece um clássico sertanejo? Vamos mandar carta para o missionário, quer ver? Agora não é carta, agora é e-mail, é zap, né? Manda. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Quem não conhece? Quem conhece? Racinaria. Então,
Está lá, o homem sonhou que nos momentos mais lindos da vida dele, tinha ali 2 pares de areia, de passo na areia. Quem era? Ele e o Senhor. Mas de repente ele ficou que nos momentos mais difíceis só tinha um par. Assim, puxa, no momento que eu mais precisava, o Senhor me abandonou. O Senhor disse, não, naquela hora eu te carregava no colo, rapaz. E é verdade. Então Deus é conosco, mas vem a aflição e você murmura, você questiona, você reclama. Não pode reclamar. E você repreende, o Senhor não podia fazer isso comigo. Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não me curou? Deus, eu não entendo porque eu não fui curado. Pedro começou a repreender, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti e de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim é o diabo, irmão. Então, o Pedro estava dando lugar ao diabo, como muita gente acaba dando lugar ao diabo. Não pode. Esse mesmo Pedro, lá na frente, em Lucas, capítulo 22, no versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Diz, e disse-lhe, quando vos mandei, não, 31, desculpa, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ele está dizendo, Pedro, o diabo quis acabar contigo, mas eu roguei por você. É o que temos que fazer. Se você vê que o diabo está dando uma rasteira a alguém, não julgue a pessoa, ore por ela, interceda por ela. Mas o Pedro não entendeu, ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele não guardou o coração também, deixou o orgulho entrar. Quer dizer, a confiança, a autoconfiança lá atrás foi o orgulho, que se achou tão próximo de Jesus que podia repreendê-lo, porque afinal de contas, ele falou que Jesus era o Cristo, mas Jesus explicou, foi o Senhor Deus, o meu Pai, quem te revelou isso aqui, não foi a sua capacidade. Aqui ele recebe um alerta e não aceita. Ele está dizendo, eu não, Senhor, eu sei quem eu sou, eu confio em mim, não confio. Maldito o homem, eu não vou cair, por quê? Porque o Senhor é minha força. Eu não vou pecar, porque o Senhor é a minha força. Nunca comece a se vangloriar. É inútil você fazer isso, você vai se perder e a pessoa se perde. O homem não tem estrutura para elogiar a si mesmo, é o orgulho que entrou. E o Pedro dizendo, eu não, Senhor, o Senhor está enganado. O Senhor, desculpa, o Senhor se enganou agora. O Senhor está falando com a pessoa, eu estou pronto a ir contigo até onde? Até a prisão e a morte. Mas ele digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues me conhece. E nós conhecemos a história, que o Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele não guardou o seu coração. Vamos voltar para Provérbios, mas agora no capítulo 15. Aquela hora foi agora o capítulo 15, versículo 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Amigo, aceita a repreensão. Se Deus repreendeu você na primeira parte, quando ele guardou, cuidado com a ofensa. Guarde o seu coração das ofensas. Não caia na armadilha das ofensas, que são de pessoas próximas. Porque quando é pessoa de fora, é fácil de esquecer aquilo ali. É quando é pessoa próxima, repito, pessoa que você alçou, que você levantou, que você ajudou, que você honrou, vai acontecer, vai acontecer. Você sabe o que é? Jesus que viu, Pedro que viu Jesus ressuscitando mortos, ele viu Jesus fazendo tantas maravilhas, e ele negou Jesus 3 vezes, mas depois se arrependeu. Quando o galo cantou, ele saiu dali, chorou amargamente, e quando ele ouviu que Jesus tinha ressuscitado, ele correu com João era mais novo, chegou primeiro no túmulo dele, e foi até lá, ele queria conferir tudo, e depois Jesus falou para ele, Pedro, você me ama mais do que esses? Do que o que ele estava fazendo, que era peixe, aquela vida dele? Ele disse, tu sabes que eu te amo 3 vezes. 3 vezes ele falou, então 3 vezes Jesus deu para ele. Nenhuma hora condenou, julgou Pedro, não. Só fez ele entender que ele tinha que 3 vezes reafirmar que amava o Senhor. Mas é mensagem para outro dia. Então, 32, o que rejeita a correção, menospreza o quê? A sua alma está perdendo, irmão. Não aceite a correção. Qual é o pai que não corrige o filho que ama? Deus hoje está nos corrigindo. Que às vezes deixamos a vaidade entrar, deixamos o orgulho entrar e às vezes não guardamos e nos machucamos, nos contaminamos com uma raiz de amargura, porque caímos na armadilha da ofensa, porque não prestamos atenção na palavra, porque ele já advertiu na palavra. Olha, se você não perdoar as ofensas dos homens, Deus não poderá perdoar suas ofensas. Não cai nessa armadilha. Mas o que escuta a repreensão adquire o quê?
Você vai crescendo e você vai ser, costumamos dizer assim, você vai sair mais forte. Pode ter certeza. Você vai sair mais forte tanto de uma luta como de uma batalha, como também desse momento, de uma crise, de você ter sido humilhado. Não. Você vai se fortalecer, vai sair com mais entendimento. Olha o 33. O temor do Senhor, o que é o temor, pessoal? Respeito do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade, totalmente diferente do orgulho, que a pessoa deixa entrar. Não deixa entrar. Adiante, está dizendo para nós, diante da honra vai ensina humilde. Resposta final 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Que Deus tenha falado ao seu coração.